E eu perguntei, posso orar por você? E... É isso mesmo? Amém? Tá ouvindo, viu? Amém, amém. E eu perguntei se eu podia orar por ela, né? E ela, quando eu perguntei se eu podia orar por ela, ela ficou profundamente emocionada, começou a chorar, e depois eu perguntei por que de tudo aquilo. Ela falou que estava exatamente conversando com a filha dela sobre o filho que estava com problema, que estava envolvido em coisas inadequadas, e a conversa entre as duas era exatamente sobre o filho. E eu perguntei se eu podia orar por ela, ela falou assim, ora por mim, ora pelo meu filho, e eu pude ali orar por ela, graças ao Senhor. Ela, como sempre, né, a gente desfruta disso, a gente que está na rua, a gente desfruta disso, que após a oração, o semblante das pessoas mudam, o coração das pessoas mudam, e ela recebeu a oração com muita alegria. Amém. E ficou com o kit. Eu encorajei ela a ficar com o kit, não só para ajudar a missão, mas para poder salvar o filho dela. Na verdade, o filho dela estava precisando muito de salvação. E aquele kit vai chegar até o filho dela, já chegou até o filho dela, para produzir salvação na vida do filho dela. Amém. Então, se a gente não sai, as coisas não acontecem, né? Nós precisamos sair para que o milagre possa acontecer. Jesus é o Senhor. Amém. Oi, Jesus. Sair para o milagre acontecer. É isso aí. Aleluia. Amém, Renato? Está aí Amém. Está pronto aí, Renatinho? Lorena? Dá uma travada lá, Douglas. Pode chamar o Marquinhos, deixar o Renatinho por último, tá? Tá. Cadê o Marquinhos? Amém. Então? Amém, irmão André. Bom dia. Amém, Jax. Bom dia. Amém, Marquinhos. Senhor Jesus, realmente, né, uma experiência muito forte que tive. Acabei de voltar de Niterói e fui muito aperfeiçoado pelos irmãos. Fui muito edificado na unidade, no amor. Realmente essa palavra que o irmão André nos deu, né, na semana passada. E uma que eu anotei também foi a mensagem do irmão Pedro, né? Ele falou que a transfiguração, né, ocorreu enquanto Jesus orava. Amém. Ó, Senhor Jesus, então. Amém. Não, perdão. Isso foi do alimento diário. A transfiguração ocorreu enquanto Jesus e resplandeceu a glória do Senhor, né? Então, quando a gente ora também Travou lá, acho, Douglas. Tá com um problema aqui na internet. Eu acho que pode tocar, Jax. Para a próxima equipe, eu vou colocar uma outra rede aqui para os irmãos de Lorena compartilhar. Vai ter mais 2 irmãos, tá? Tá bom. Beleza. Então, Jundiaí. Amém. Senhor Jesus. Deu o irmão Iago. O Iago vai compartilhar lá de Jundiaí. Ó, Senhor Jesus está na equipe ali. Amém. Aleluia. Olha aí, Iago. Amém. Bom dia. Amém. Amém. Acho que voltou agora. Quem já está dando para ouvir? Ô, Marquinhos. A gente já volta, Lorena, aí, tá? Estamos com o Jundiaí agora ali, compartilhando. Amém, Iago? Amém. Amém. Jesus. Amém. Irmãos, vamos falar para frente, cara. Amém. Que onde ali o Senhor levou os discípulos, transfigurou para eles, amém? Os discípulos pensaram somente neles, não levaram os irmãos a avançar. Amém. E na vontade, feliz uma coisa, irmãos.
tá com um probleminha aí. É só para mim que tá ruim? Não, também, para mim tá ruim também. Ô, Cairo. Vem, Cairo. Nossa, Senhor Jesus. Amém, irmão. Voltou? Ó, Senhor Jesus. Ô, Iago. Tinha cortado aí o áudio aí de vocês aí. Amém. Tá escutando agora? Agora tá bom, agora tá bom. Amém? Amém. Amém. Né, irmãos, antes de quiser falar irmãos, né, sobre que o Senhor transfigurou para né, e Você vai ter que pedir para estabelecer primeiro o Jax. Ô, Jax. Oi. A equipe de Jundiaí, eu vou mutar eles. Aqui em Lorena, pode compartilhar agora, tá bom? Beleza, então. Então vamos voltar lá para Lorena. Amém, Renato? Tá. Eu vou dar um toque para os meninos lá pelo telefone, lá em Jundiaí. Beleza. Amém, amém. Amém. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus, ninguém segura a água. Ó, Senhor Jesus, o rio está fluindo. Amém. Senhor Jesus, e dando prosseguimento ao compartilhar, saí com o Edivandro e o Lucas Paixão. E a experiência que tivemos, né? Realmente a gente estava sendo muito perseguido no shopping. E aí o nosso líder, no dia, ele perguntou o que a gente podia dizer, né? Uma opinião para ajudar ele. Ele queria ser um com a gente. E nesse dia estava falando sobre oração e a gente começou a orar, falou que é na oração que vem a revelação, é na oração que vem os milagres, é na oração que tudo pode acontecer a transfiguração, a gente pode ver realmente a glória do Senhor. Amém. O fato que temos o Rei da Glória e o poder da ressurreição para suportar os sofrimentos que nos sobrevêm, né? Esse era um momento de sofrimento. Ó Senhor Jesus, mas a gente estava em oração. Senhor Amém. Jesus, a gente lembrou da passagem dos valentes de Davi, né? Os valentes de Davi, realmente, Davi só suspirou e eles foram lá, né? E tinha um shopping que os irmãos falavam que era entrar e ser expulso. E simplesmente a gente foi orando até lá, entrou, e realmente a gente foi expulso, mas a gente não saiu de lá. Senhor Jesus, a gente prosseguiu, e o Senhor nos deu experiência, estava todo mundo contra a gente, o lojista, era a segurança, era o próprio shopping, as pessoas, todo mundo. Mas a gente estava lá para levar essa palavra realmente à vida das pessoas. E nós podemos ficar no shopping até a hora de ir embora. E isso já eram mais 8 horas, né? A gente ficou ainda 2 horas dentro do shopping. Ó Senhor Jesus, o Senhor operou milagres ali dentro, né? Amém, amém. Realmente não sabemos o que aconteceu depois da oração, mas a palavra não vai voltar vazia. E realmente, amém, o que o irmão André falou, o que o irmão Pedro está falando, o irmão Miguel está falando, está se confirmando, né? Amém. Senhor Jesus está crendo nos profetas, a gente vai prosperar. Amém. Porque realmente essa palavra que dá a bênção, né? E ela que resolve todos os nossos conflitos, independente de qual seja o conflito, né? Senhor Jesus, ninguém segura a água, é a obra do Espírito. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, amém. Cadê o Carlinhos? Ó Senhor Jesus. Alejandro. Amém. Amém, irmão André. Amém. O Carlos, ele veio de Portugal, viu? Passar a temporada aí com a gente aí. Amém. Semana passada aí. Amém. Ontem, quando a gente saiu na rua, eu e o irmão Lucas, a gente esteve orando com umas pessoas falando na rua. A maioria dizia que não, mas nós nunca desistiu, a gente sempre ficou com esperança, clamando o nome de Deus, né? E quando a gente parou uma pessoa,
A gente orou por ela e a gente conversou com ela, encorajamos ela a comprar um kit. E, Senhor Jesus, aquilo foi uma coisa sensacional. Amém. Ela comprou, a gente orou, ela Amém. gostou bastante. Amém. Teve algumas vezes também que a gente abordamos umas pessoas, elas nem davam atenção, algumas passavam reto, Nossa, outras, quando era família, uma queria, a outra puxava para não ir, e aquilo decepcionou muito, mas nós nunca desistia. Aí amém. também teve uma vez que a gente conseguiu abordar um trabalhador, né? A gente conseguiu pegar o contato dele e ainda conseguimos orar por ele, ele gostou bastante. E o bom é que ele já era cristão, né? Então foi até mais fácil, mas foi uma benção orar por ele. Aí também, se eu não me engano, a gente orou por mais uma pessoa e nós conseguimos semear mais um kit. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Nossa, Jesus. Amém. 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 Aleluia. Graças a Deus. Amém. Yandeara. Amém. Amém. Vamos lá de Yandeara. Irmão Aaron. Tá pronto aí, Aaron? Aê! Amém. Aleluia. Amém. Bom dia, irmãos. Amém. A gente ontem ficou aqui em Jandiara, né? Sendo convocado. Estava com minha dupla, era Isaac, né? E nós estávamos abordando as lojas, né? Cada um entrava em uma loja. E isso eu encontrei uma loja que eles vendiam peças de reposição de carros, né? Mas não tinha ninguém. E isso eu entrei, mas o moço, ele estava, eu acho que estava na cozinha, não sei, mas depois ele saiu, né? E eu falei para ele, posso orar por você? Ele aceitou, né? Depois eu falei para ele, você tem algum pedido para orar? Ah, pelo meu pai faleceu agora há pouco. Ó, Senhor Jesus. Orei por ele, né? E depois apresentei os kits também, né? Apresentei a atitude de um jovem vencedor. Amém. Eu vivi cristão nos tempos finais. Ele gostou daquele livro porque quando eu apresentei, ele separou aquele kit, né? Depois eu continuei mostrando mais kits para ele. Falou, esse não. Mostrei outro livro, falou, esse não. E no final, ele ficou com a atitude de um jovem vencedor, né? Ele gostou desse livro, ele falou muito, né? Então, eu senti que ele estava também com sede, né? Eu senti também que ele tinha problemas também. Ele se sentia sozinho, eu falei assim para ele, você não está sozinho. Deus, quem cuida de você. Amém. E depois ele falou, minha mãe também faleceu. Então, ele praticamente ele estava sozinho, né? Então, eu senti aí que a palavra era necessária para ele naquele momento, né? Amém. Porque era Deus que ia cuidar por meio da palavra. Ó Senhor Jesus. Então, eu percebi que as pessoas estão com sede, né? Amém. As pessoas estão doentes, então precisamos ir em busca delas, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, bem-vindos. Estamos cuidando bem deles aqui. Amém. Amém. Amém, Glaucia. Amém. Dá para ver que está cuidando bem, que eles estão redondos, hein? Ó, Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Paulo Henrique, tá lá em Jacareí. Solta o pino aí, Paulo Henrique. Ó, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão Jackson. Tá ouvindo? Olha aí, Alagoas. Tudo bem, graças a Deus. Amém. Graças ao Senhor, né? O Senhor amém. Tem mudado a nossa sorte em Jacareí. Amém. Amém. Nós temos experimentado muito, irmãos, a questão da cumplicidade, né? Nós temos uma comunhão com o irmão Alex, né? No final de semana,
e fomos muito ajudados pelo irmão. Amém. Os resultados, né, que antes estava mais travado, né? Graças ao Senhor, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. O irmão trouxe para nós uma palavra, né? De cumplicidade, né? Aleluia. Cumplicidade. E juntando, né, com o que o irmão André falou para nós na última live, né? Mostrando que nós estamos crucificados com Cristo. E tudo isso tem mudado a nossa sorte aqui em Jacareí. Amém. As pessoas têm recebido o evangelho, elas têm chorado, né, falando, precisando dessa oração, né, de nós somos enviados até ela, né, não por acaso, né, mas por uma divindade, né, pelo arranjo de Deus, né. E está trazendo resultados para nós agora, né. Amém. Salmo 126, né, semeia, chorando, né? Voltará colhendo com júbilo, né? Então, graças ao Senhor, irmão, nós, ultimamente, né, dias para trás, nós temos semeado mesmo chorando, né? Com muita dificuldade, mas agora, graças ao Senhor, estamos podendo experimentar, né? Estamos podendo experimentar o júbilo do Senhor, né? Amém. Então, essa palavra de encorajamento para os irmãos, né? E quando nós estamos crucificados com Cristo de fato, e quando a gente tem cumplicidade, irmãos, a coisa acontece. Né? Ó, Senhor Jesus. As portas são abertas, né? Amém. Então, irmãos, eu queria encorajar os irmãos, né? Sem contar que a questão, né, da rede de cuidado aqui na região do Vale tem deslanchado, né? Graças ao Senhor tem destrampado, está funcionando. Né? Amém. Jesus é o Senhor. Perseverem. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Muito bom, irmãos. Vamos continuar perseverando. Aleluia. Amém. Amém, amém. As irmãs de Bauru, tem uma equipe em Bauru ali. Amém. Abre o vídeo aí. Abre o áudio aí, irmãs. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. A Dariane. Tá fechado o áudio, Dari. Abriu. Amém. Bom dia, irmão. Solta o pino aí, Dariane. Ó Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Na terça-feira, né, nós saímos para a reportagem, a gente multiplicou a Camille e a irmã Sara, né? Senhor Jesus, a gente estava andando juntas, e aí a primeira pessoa que a gente orou, né, e levou, graças ao Senhor. Aí teve um segundo jovem que a gente orou também. Na verdade, nós três enquadramos o jovem. Ele estava passando na rua, nós três paramos juntas, posso orar por você? Imediatamente ele aceitou a oração, né? E aí a gente foi ousada, né? Oferecemos 2 kits e ele também levou os 2 kits. Amém. Ó, Senhor Jesus, que a gente orou, e aí enquanto as meninas estavam orando, o Senhor falou, ele não vai levar literatura, mas ele precisava da oração. E ali a gente, né, orou por ele, foi uma bênção também. E aí, enquanto as meninas estavam terminando de orar, passou um jovem de bicicleta. E aí eu me virei para ele, posso orar por você? Ele parou, né, imediatamente. Ele precisava daquele encontro, né? Ele é psicólogo, ele estudando várias religiões, né? E ele é bem aberto, né, para todas as religiões. Ali a gente foi conversando com ele, apresentamos o kit, oramos por ele. E aí o Senhor falou, apresenta 3, Ariane. E eu fui desobediente, né? Eu encorajei ele a ficar com 2. Aí ele mais um pouco a gente foi conversando, falamos sobre invocar o nome do Senhor, né? Passamos o endereço do local de reunião para ele estar conhecendo, pegamos o número dele, ó Senhor Jesus. E aí, né, eu falei, o Senhor me constrangeu, eu disse, acho que tem esse último kit aqui que eu não te apresentei. E aí ele levou os 3 kits, né? Graças ao Senhor. Amém. E nesse dia, né, eu em particular, né, a gente estava sendo uma, né? A gente só estava conseguindo avançar juntas, graças ao Senhor sensível, né, o Espírito Santo, né? Aleluia. A união, né? E está sensível a falar do Senhor. Amém. Amém. Amém.
Amém. Isso aí, Dariane, muito bom. Ó, Senhor Jesus. Você praticar unidade, né, na equipe. Senhor abençoa. Graças a Deus. Amém. 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 Aqui em Campinas, aqui. Ó, Senhor Jesus. Irmã Karen e o Enzo, tá? Vão compartilhar. Cadê a Karen? Já tá aí, já? Ah, não, tá vindo o Enzo lá. Não, vem o Enzo mesmo. Vem, Enzo, vem, Enzo. Amém. Amém, amém. Oh, parabéns, Enzo. Amém, obrigado. Amém. Amém. Ontem eu teve uma experiência aqui no Shopping Campinas. O grupo, né? Eu tava falando, ó Senhor Jesus, eu orando pelas pessoas, tirar essas pessoas do lago de fogo. Aí o grupo viu eu falando isso, né? Aí o grupo, nós teve tipo uma comunhão e nós teve uma oração, né? Para me tirar essas palavras da minha boca. Aí o Kainan tinha falado, como o Kainan é o grupo também, tinha falado que o Senhor ia me honrar, né? Amém. Aí nós só descer lá pro estacionamento de baixo. Aí nós ficamos fazendo comportagem lá. Aí veio o segurança atrás de nós. Eu falei, Kainan, o segurança tá vindo atrás de nós. Aí o Kainan começou a andar rápido, eu também comecei a andar rápido. Aí nós entramos na porta. Quando nós entramos na porta, o segurança passou e nós deu a volta e subiu lá pro estacionamento de cima. Aí depois nós entrou pro shopping, foi pegar água para mim e nós viu o Fernandão, né? Aí nós começou a fazer um pouco de comportagem lá dentro do shopping. Aí eu acho que deu 4 horas, nós descemos pro estacionamento de baixo e começou a fazer lá. Aí sobrou 3 kits meu, ficou um com o Kainan e 2 comigo, e sobrou os do Fernando. Aí eu passei um kit, aí depois eu passei um em seguida, e o grupo, né, falou que ainda o senhor ia me honrar, e o senhor me honrou. E essa experiência para mim foi minha primeira experiência dando fuga no segurança. Foi minha primeira... Foi minha primeira experiência, e essa experiência eu gostei, mas também, ao mesmo tempo, eu não sei explicar, mas essa experiência foi boa para mim. E nós, o grupo, batemos a meta, né? O senhor nos honrou, né? E como o Kainan também estava falando, o grupo, o Kainan, e os irmãos falou, vamos ser obedientes. E o Kainan falou, se você ser obediente, o Senhor vai te honrar. Eu fui obediente, simples, e o Senhor me honrou. E hoje eu estou aqui no SAP fazendo comportagem. Amém. Amém. Esse aí foi o presente de aniversário do Enzo, viu, André? Amém. O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? Uma saída para comportagem. Aleluia! Amém. Amém. Sim, Enzo. A Karen tá aí? Amém, irmãos. Amém, Karen. Amém. Vou compartilhar a experiência de ontem. Ontem eu e minha equipe estávamos abordando em tenda e não estava fluindo muito bem. Acho que estávamos um pouco travadas. E logo reunimos a equipe e oramos juntas. E lembramos da palavra profética e começamos a colocar em prática. Então, havia uma moça e abordei, cheguei e coloquei em prática a palavra. Cheguei e perguntei para ela, Jesus é o Senhor, Jesus te ama, posso orar por você? E ela foi aberta e orei por ela, e aí foi quando começamos a avançar. E aí onde eu pude ver que quando você é simples e coloca em prática, a palavra avança. Só deixar e abrir nosso coração e nossa mente e deixar que o Espírito fluya por meio de nós. Porque muitas vezes nos deixamos afetar por el ambiente ou por as situações que se nos enfrentam cada dia. Mas o Senhor cada dia nos motiva com sua palavra, que estamos aqui com um propósito. Amém. Aqui para sair dessas ruas, a salvar essas pessoas que se encontram em tinieblas, que se encontram em luz, e o Senhor nos enviou para isso, para levar essa luz. Amém. Amém. Senhor Jesus, muito bom. Queria chamar de novo aí Jundiaí aí. Vamos ver se o áudio melhorou. Viu? Vamos. Cadê Jundiaí? Amém. Amém, Jax. Amém, Jax. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Tive uma experiência, irmão, ontem.
a palavra profética, onde falou Amém. que nós temos que sempre levar os nossos irmãos a avançar, Amém. não Amém. pensar em nós mesmos, né? Ontem eu e o irmão Pedro saímos na comportagem juntos, Amém. na unidade, né? Amém. E ontem o Senhor também se manifestou na comportagem, porque nós sempre avançamos juntos. Amém. Né? Cuidando um do outro. Quando o irmão Pedro estava passando por algumas provas na mente, a gente sempre orava, buscando junto a palavra profética, aplicando a palavra. Amém. E ontem, né, o Senhor, toda vez que um avançava, o outro também avançava. Foi incrível isso, irmão. Amém. Porque quando nós parávamos para ver como um estava, o outro estava, ele estava exatamente o número de kits, exatamente. Amém. Né, exatamente. Toda vez a gente parava para perguntar, passou quantos? Foi a mesma coisa que eu tinha passado. Amém. E foi incrível ontem, irmãos. Amém. Porque as pessoas foram alcançadas com a palavra profética. Amém. As pessoas foram tocadas. Amém. E ontem eu peguei o contato de uma família para a rede de cuidado que precisava também da união. Né? Eu orei para um rapaz que estava pedindo a união na família dele. Oh, Senhor. Olha só. Então, aquela palavra ali, que eu falei para ele, tocou muito no coração daquele homem. Eu peguei e foi para a rede da rede de cuidado. Amém. E o Senhor pôde operar um milagre, irmão. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Muito bom. Amém, Iago. É isso aí, vamos para frente, vamos avançar. Amém, Douglas? Tem alguém do Rio aí que vai compartilhar, Douglas? Tem o Claudiolino tá aí. Ele não tem nada combinado com ele, no ao vivo. Se tiver alguém para compartilhar aí, Claudiolino, solta o pino. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Desligou o áudio de novo aí, Cláudio. Amém. Amém. Amém, irmãos? Voltou. Amém. Amém. Meu nome é Edvandro. Edvandro. A gente veio ontem para um campo aqui em Cabo Frio. Amém. A gente chegou, acho que era 6 horas por aí, né? E eu pensei que o Lindez ia mandar a gente descansar. Eu pensei que o irmão Claudiolino ia deixar a gente descansar e tal, né? Oh, mas não. Aí ele mandou a gente ir pra rua. Amém? Aí fomos pro shopping aqui perto, a gente foi andando mesmo e tal. Aí fomos fazendo comportagem, né? O segurança já pegou a gente fugiu, só que o David ficou aí. Só que o segurança falou pro David só não fazer perto da câmera só, que já conheceu nosso trabalho. A gente continuou, né? Aí eu fiquei mais ousado, só que nisso um outro segurança não trabalhava desse jeito. Ele foi perseguir a gente, aí eu não saio do shopping, eu entro numa loja, entrei na CA. Aí na CA eu abordei um casal, o rapaz era daqui, a moça era da Argentina, né? A esposa dele. Ela, claro que eu vou aceitar essa oração. Gritou o filho dela para ir para perto. Eu nunca vi ninguém fazer isso daqui, eu quero receber. Aí receberam oração, né? Amém. Aí gostaram muito, levaram kit também. Mas a experiência de ontem que mais me tocou, eu nem passei kit nessa experiência, mas me tocou pelo fato da gente ter realmente saído, né? Com as coisas que tinham acontecido. Eu abordei um rapaz na praça, eu já tinha saído na praça, já tinha sido expulso, só que dessa outra vez eu fui lá e ninguém mexeu comigo. E tinha um rapaz lá chorando, assim. Aí eu perguntei se podia orar por ele. Ele, sério, moço? Sério, moço? Eu falei, ele. Foi Deus quem enviou você aqui. Eu acabei de chegar aqui, cara. Eu tô indo mal na escola e eu achei um cursinho que eu posso fazer que pra eu melhorar a minha nota, né? Tipo um reforço, assim. E minha mãe trabalha aqui no shopping. Eu vim pedir para ela pagar o curso para mim. Só que minha mãe falou que não tem condições de pagar esse curso. Aí eu não aceitei isso. E eu peguei e falei, mãe, vou no banheiro. Mas era mentira, eu vim aqui na praça e estava refletindo, estava chorando. E você chegou. Né? Aí eu orei por ele, né? Peguei o contato dele daqui para a igreja em Cabo Frio. E ele ficou muito agradecido, chorando. Eu fiquei lá mó tempão com ele, né? Fiquei de mão dada com ele na praça. Ele é um jovenzinho de 16 anos, mas nem parece, assim, a cabeça dele, né? E eu vi que se a gente não sai, vou descansar, que eu cheguei de viagem agora, as coisas não iam acontecer, né? Então,
para mim isso foi maravilhoso, né? Nos encoraja a tá... descansar quando o Senhor voltar, né? Tem que... Amém. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Trazer descanso para o Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Acho que todas as equipes compartilharam. O André aí. Vamos deixar aí a palavra com o irmão. Ó Senhor Jesus. Amém. Ô, André, só uma observação, viu? Só uma observação. Essa comunhão aqui tá virando mais um café da manhã com o irmão André, viu? Enquanto os irmãos estão falando, É maravilhoso. Café, aí benção. Nós também estávamos aqui tomando café. Aí, ó. Estamos tomando café com o irmão André e desfrutando da palavra. Graças a Deus. Amém, amém, amém. É isso mesmo. Amém. 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 A todos, amém. Enquanto vocês compartilhavam testemunhos, né? Três palavras que me chamou a atenção. Primeiro é não desistir nunca, amém? Amém. Não desistir nunca, amém? Porque estamos numa guerra, né? Guerra de reinos. Então, se a gente desistir, o outro lado ganha, avança o terreno, né? Então, a gente tem que estar firme aí, não desistir, né? E o segundo é a cumplicidade. Essa palavra aí cabe muito bem, né, no nosso relacionamento com a nossa equipe, né? Sermos cúmplices, né? Ter mesmo pensamento, mesmo objetivo, mesma meta, tudo mesmo. E em seguida a palavra unidade, né? Alguns falam de união, mas é unidade mesmo, né? Essa unidade não é do homem, é a unidade do nosso Deus Pai com o seu Filho, né? Então, como está escrito lá em João 17, uma unidade bem orgânica mesmo, bem essencial, né? Na essência mesmo. Então, isso que a gente precisa aprender aí na saída para as ruas, fazendo comportagem, né? E hoje gostaria de compartilhar um pouquinho na terceira epístola de João, aqui no live de sábado passado, que irmão Pedro já falou sobre isso, mas eu acho que vamos aplicar essa palavra aqui, revisando, né? Eu acho que é muito propício, né, para os ceapistas, né, para todos os ceapistas que estão sendo formados aí para comportores, né? Então, aqui, 3 João, né, versículo 1 até versículo 8. Vamos revisar, vamos passando aqui os versículo por versículo e vamos tirando, né, as lições aqui. Primeiro João, o apóstolo João, já na idade bem avançada, ele escreve ao presbítero amado Gaio. Esse irmão Gaio, já desde o tempo de Paulo, ele já estava servindo a igreja. Se não me engano, em Romanos 16, o Paulo menciona ele. Saúda Gaio, e hospedeiro da igreja e de mim. Já lá em Romanos 16, Paulo já menciona o seu nome. Então, é um irmão já muito experimentado, né, na igreja, e sempre ele foi, a característica dele, o ministério dele era receber os irmãos, acolher os irmãos, não só hospedar, mas o acolhimento. Por isso, é importante central de acolhimento hoje, graças ao Senhor, né? Essa rede de cuidado é muito importante. Esse Gaio fazia esse serviço. Então, já há muito tempo, se tornou ministério dele, né? Ele exercitava e a graça vinha com ele. Como vocês também, saindo para a rua, para o shopping, é abordado por seguranças, mas vocês não desistem, voltam. E aí, pouco a pouco, vai se tornando o ministério de vocês, né? Para que as pessoas
Não percam essa oportunidade de poder orar por ela, ganhar Deus, né? Ganhar salvação e também ganhar, né, a oportunidade de ler um livro que fala do Evangelho do Reino, né? E aí, versículo 2, ele disse, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Aqui, então, o apóstolo João, né, faz votos de que ele possa, então, prosperar em tudo, principalmente na saúde. Então, a gente vê que não é um jovem já, né, uma pessoa idosa, mas firme na igreja, né? Apesar de passar os anos, mas está lá, está plantado na igreja. Claro que todo velho, né, tem problemas de saúde aqui e ali, mas o Senhor é que cuida de nós, né? Cuida dos idosos, graças ao Senhor. E também aqui, próspera a tua alma. Por que que a alma dele é próspera? É porque ele exercitou tanto o espírito, colocou a mente tanto no espírito, que o espírito começou a permear a alma dele, né? Então, o pensamento já não era mais da sua vontade, o pensamento já é voltado para a vontade do Senhor. Isso que os seapistas estão sendo aperfeiçoados hoje, enquanto no SEAP, para que um dia vocês também sejam prósperos na sua alma. Próspero é aquela alma cheia de espírito, amém? Cheia de fazer a vontade de Deus. Aí sim, né? Que bom, né? Aleluia. E versículo 3, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo teu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Apóstolo João fala assim, ele ficou muito alegre, mas extremamente alegre pela vinda de irmãos. Quem são esses irmãos? Sabe quem são? Seapistas e comportores. Amém? Eles foram para a rua e voltaram contando novidade, né, para o apóstolo João, né? E o apóstolo João ficou contente, muito alegre pelo comportamento do irmão Gaio, né, ao receber os irmãos. Vamos ver como é que é. E o João, ele falou assim, pelo seu testemunho da tua verdade. Olha, seu testemunho, quem deu testemunho de Gaio são os irmãos comportores, são os irmãos seapistas, que experimentaram, né, esse serviço de Gaio e dão testemunho da verdade que estava em Gaio. Olha só, essa verdade, a palavra grega é aletheia, que significa realidade, não é uma verdade doutrinária, uma verdade real, né? Foi trabalhado, a palavra foi trabalhada e constituído dentro de Gaio, então se tornou a sua verdade, né? Verdade não era algo objetivo nele, agora verdade agora é subjetivo, é dele, né? Por isso que o João fala, tua verdade, graças ao Senhor. Já pensou um dia, alguém fala para nós, a tua verdade? Puxa vida, que legal, né? É para isso que nós estamos sendo aperfeiçoados no SEAP, para que habite a verdade de Deus em nós, que faça morada em nós. E como andas na verdade, esse andar é praticar, viu? Quando você anda, você mexe o corpo inteiro, não só as pernas, mas teu corpo inteiro está mexendo. Então, esse andas está relacionado com prática da verdade, né? O que vocês estão fazendo, meus irmãos, nas ruas, pregando evangelho, isso é verdade, isso é praticar a verdade, não é verdade? Ô Senhor Jesus, é muito bom. Esse daqui, pregar evangelho e comportagem, o SEAP já existia desde a época do apóstolo João. Vocês acreditam nisso? Eu acredito, irmãos. Foi dali que saiu, né? O SEAP, aleluia. E aí no versículo 4 diz assim, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Ó Senhor Jesus, esse apóstolo João, né?
ele se sentia tão alegre de ouvir que seus filhos, né? Seus filhos podem ser filhos espirituais, são aqueles que ele conduz, são aqueles que ele ajuda, não é verdade? Então, se tornam seus filhos que andam na verdade. Então, a maior alegria para o apóstolo era que os seus filhos, né, aqueles que recebem sua instrução, sua palavra, então, se eles andam na verdade, na realidade, praticam a verdade e eles mesmos são a verdade, né? Esse é o objetivo de qualquer ministério. Hoje, quem está nos dando a palavra profética é irmão Pedro. Imagina se a gente praticar essa verdade, irmão Pedro vai ficar muito alegre, não é verdade? Ele vai dizer que não há maior alegria que isso, vendo, né, os irmãos que ouvem a sua palavra semanalmente e estão praticando essa palavra, né, se tornando verdade em cada um de nós. Então, isso daí traz muita alegria, não só para ele, mas para Deus também. Porque quando o João falou assim, não tenho maior alegria, parece que é Deus Pai falando, né? Não é verdade? Deus Pai falando, não tenho maior alegria do que esta. Graças ao Senhor. Aí vamos avançar. No versículo 5 disse, ele continua falando com Gaio. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isto fazes mesmo quando são estrangeiros, né? Olha aqui, o apóstolo João, ele aqui está elogiando o Gaio, né? Ele diz que você procede, quer dizer, você tem uma conduta fielmente, não é apenas a um curto período de tempo, é uma vida inteira. Então, no SEAP, a gente também aprende a ser fiel a Deus e fiel aos homens, tá bom? Então, vamos praticar essa fidelidade, principalmente a Deus, né? Também isso espalha para os irmãos, procedes fielmente naquilo que praticas, né? Essa palavra me anima muito, porque prática não é uma coisa doutrinária, é prática. Indo para o shopping de manhã é prática. Orando para as pessoas é prática, entendeu? Não é coisa que você fica em casa estudando a Bíblia, orando. Isso não é suficiente. Você tem que sair, né? Você tem que ir para a prática. As pessoas estão lá na rua, lá fora. Não está dentro da sua casa. Então, você tem que ir atrás delas. Isso é prática, não é? Prática com os irmãos. Quem são esses irmãos, novamente? Esses irmãos são comportores, são seapistas, enviados pelo apóstolo Paulo para ir até o Gaio. Bom, aqui ele disse, isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Por que apóstolo João fala isso? É porque Gaio morava em Corinto e o apóstolo João, estava em Éfeso. Então, de Éfeso a Corinto é uma caminhada boa, né? Então, naquela época, não tinha avião, não tinha ônibus, era tudo assim, a pé, eu acho, né? Então, às vezes tem que tomar barco para cruzar o mar Mediterrâneo. Então, como se fossem irmãos de fora, né? Aí o Gaio chamou, o João chamou de estrangeiros. Mas, irmãos, isso daí é conotação natural, né, das pessoas. Mas, para nós, irmãos, esses irmãos não são estrangeiros, tá? Eles estão na obra do Senhor, e na esfera da obra do Senhor, não existe fronteiras. Amém? Isso precisa aprender. Não existe regiões. Nós somos um na obra do Senhor. Nós não somos separados pelas regiões. Não somos separados pelas fronteiras. Amém? Pode ter fronteira de São Paulo para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, pode ter fronteira física,
mas para nós, estamos na obra do Senhor, estamos debaixo de uma mesma comunhão, né? Estamos prosseguindo a mesma, recebendo a mesma palavra profética. Para nós não tem fronteiras, para a obra de Deus não tem fronteiras. Amém? Então, isso é extremamente importante. E em outras versões, eu acho que em King James atualizadas, esse estrangeiro é traduzido como desconhecidos, né? Os desconhecidos, irmãos, graças ao Senhor, vocês são desconhecidos, mas Paulo fala assim, desconhecidos, mas muito conhecidos, amém? Então, essa é a nossa dualidade, essa dupla personalidade. Somos desconhecidos por um lado, mas somos muito conhecidos, amém? E estou conhecendo muito de vocês aí nas lives de semanal que nós temos, né? Da quinta-feira. Então, vocês são esses irmãos desconhecidos, porém muito conhecidos, né? Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Então, esses ceapistas que voltaram do campo, chegaram no CEAP, reuniram a igreja ali e deram testemunho do Gaio. Amém? Os ceapistas deram testemunho do Gaio. Então, eu vi aqui, né? Por exemplo, em Nandeara, os ceapistas estavam na casa do Valmor. Não sei se na casa do Valmor, mas eu via a esposa do Valmor passando atrás, a Gláucia estava lá. Então, irmãos, isso esses ceapistas, quando passaram na casa do Valmor, ou sendo recebido, acolhido pelo Valmor, pela igreja de Andeara, então, quando eles voltam para o CEAP em Lorena, eles vão dar testemunhos, bom testemunho do Gaio deles, que é, nesse caso, Valmor, esposa. Não é verdade? Ó Senhor Jesus, é bom demais, não é? Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então, irmãos, aqui, esses ceapistas, esses irmãos desconhecidos, porém bem conhecidos, eles foram recebidos pelo Gaio, foram acolhidos pelo Gaio, mas eles foram acolhidos, irmãos, tem uma frase aqui, final do versículo 6, por modo digno de Deus, né? Então, irmãos, quando a gente recebe os irmãos nas localidades, quando nós recebemos esses guerreiros de Deus, né, que são os ceapistas, devemos tratá-lo de modo digno mesmo, né? Amém? Então, Paulo, apóstolo João fala assim, você não somente recebe eles, você não somente acolhe eles, mas você também encaminha eles para que eles trabalhem em outras áreas, em outras regiões. Maravilhoso isso, né? Então, ceapistas que estão aí, o próximo campo de vocês pode ser outro campo, outra cidade, na verdade? Então, aqui sendo encaminhados, né? E encaminhar por modo digno de Deus, no caso de Gaio, ele, então, tratava bem, né, esses ceapistas, porque sabe que o trabalho deles é duro na rua, no shopping, sendo perseguido pelos segurança, pelos guardas, mas eles não desistem. Eles insistem ali, dão uma volta, né, por cima e estão ali contatando as pessoas, porque o mais importante são as pessoas. As pessoas precisam, como vocês falaram no testemunho de vocês, as pessoas estão contritas, espírito abatido, eles precisando de oração de vocês. Muitas vezes, quando vocês começam a primeira frase da oração, a pessoa chega até a lágrimas, irmãos. Então, elas não falam, aparentemente estão bem, mas por dentro elas estão sofrendo tremendamente. Então, não olhe para a aparência. Por isso, contate todas as pessoas que vocês puderem no lugar onde vocês estão. Não olhem para a cara deles,
porque cara engana, tá bom? Vocês têm que saber que essa pessoa precisa de Deus, essa pessoa precisa desse livro que eu vou apresentar para ele, porque ele lendo esse livro é importante para salvar não somente o espírito dele, mas também a alma dele, e de repente ele pode fazer parte desse time de vencedores, por que não? Não é verdade? Então, nós temos que ter essa visão, né? Aí, no versículo 7, disse, pois, por causa do nome, foi que saíram. Graças ao Senhor. Vocês saíram por causa de um nome. Amém? Vocês saíram por causa do nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês saíram por causa do nome do nosso amado Senhor Jesus. Este nome é o motivo de vocês estarem aí praticando comportagem, salvando as pessoas, orando pelas pessoas. Aleluia! Nós não saímos por dinheiro, não saímos por nosso interesse próprio, estamos no SEAP por causa do nome. Ó Senhor Jesus, por causa do nome. Esse nome aqui está N maiúsculo, quer dizer, nome do Senhor. Por causa do nome foi que saíram. Ó Senhor Jesus, hoje, por causa do nome, vocês vão sair. Diga um para o outro, por causa do nome, vamos sair hoje. Diga aí. Amém, amém. Nada recebendo dos gentios. Essa frase é muito importante. Nada recebendo dos gentios. Então, nós não dependemos dos gentios, não arrecadamos fundos dos gentios, mas sim, dignamente, nós passamos os livros para as pessoas, e as pessoas adquirem porque elas precisam, elas querem, né? Amém? Então, isso é muito importante. Nós dependemos do Senhor, né? Irmão Pedro tem falado que nós saímos pelo amor. Isso é tremendamente verdade. Nome aqui engloba o amor. Estamos saindo por causa do amor a Deus e amor ao próximo. Vamos tecer esse pano, né? Do amor de Deus. A urdidura, que é o amor vertical para com o nosso Senhor, e é o amor trama, que é o amor para o nosso próximo. Você hoje vai sair, você vai estar alimentado de Deus, do Senhor Jesus, cheio de amor transbordando em você. A primeira pessoa que você encontrar, você vai passar o amor para ela, porque esse é o mandamento de Deus, né? Amar o teu próximo como a si mesmo. Ó Senhor Jesus. E no versículo 8, João fala assim para o Gaio: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Olha só, se nós acolhermos esses irmãos que estão ali na rua, pregando o evangelho, contra tantas pessoas, sofrendo, né, tal, na verdade, não podemos dizer que é sofrimento, né? Porque é uma alegria também. Quanto mais são perseguidos, né? Mais alegria sentimos, né? Sentimos digno de sofrer pelo Senhor. Isso é tremendo, isso, né? E aí João fala assim, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Mas quem pratica são esses irmãos, mas eu que me torno cooperadores da verdade, é que no caso de Gaio acolheu os irmãos, deu um trato de modo digno a eles. Isso daí, irmãos, não é que não existe assim, digamos, é uma participação, né? Se nós cooperarmos com esses irmãos enviados pelo Senhor, nesse caso são seapistas, nós participamos do trabalho deles, indiretamente, não é verdade? E nos tornamos também cooperadores da verdade. Se eles andam na verdade,
Se eles têm verdade em si, então nós também participamos dessa verdade, que é o fruto do trabalho deles. Amém? Isso é muito rico, irmãos. Nada é perdido, né? Então, por outro lado, olha só o caso do Diótrefes, o ambicioso. Ele diz assim, versículo 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Esse é o caso contrário de Gaio, né? Gaio é o exemplo positivo, é o exemplo que devemos seguir, recebendo, acolhendo, encaminhando os irmãos. Por outro lado, tem infelizmente, esse Diótrefes, que é o inverso de Gaio, né? Então, o João fala assim, por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Puxa vida, isso é extremo, né? Ainda bem, até agora vocês não sofreram isso, né? Graças ao Senhor. Mas isso deixa registrado aí, pessoas que não praticam a verdade. É isso, não, em outras palavras, não está nem aí com a gente, não sabe que propósito é a SEAP, não entende o que é, então fica só criticando, né? Não pratica também, não pratica e fica criticando, né? Então, mas graças ao Senhor, vamos pensar positivo, vamos tomar o exemplo de Gaio, né? E os irmãos que foram até Gaio, na sua cidade, pregando o evangelho, podem testemunhar de como Gaio, né, foi o exemplo de acolher os irmãos para todos. Amém? Então, irmãos, essa aqui é a palavra de hoje, para vocês ruminar, refletir, né? E seguir para frente. Amém? Não desistir. O que mais? Não desistir. Cumplicidade e unidade. Amém. Tem uma palavra que é SOS. É simplicidade, obediência e... Cumplicidade. Submissão. Submissão. Obrigado, Douglas. Então, vamos lá. Simplicidade, obediência e submissão. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe o dia de vocês e de toda a semana aí, tá bom? Até a próxima. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, amém. Senhor Jesus. Amém, irmão André. Amém. Nossa, Jesus, muito bom, muito obrigado a palavra aí. Assim, só compartilhando, né, um pouco, fica muito feliz, sabe, meu André, porque hoje, né, mudou, a situação mudou, né, porque antes a gente ia nas regiões e tudo, e sempre ficava ali meio recuado, né, e tal, quanto à questão, né, da igreja e tudo, mas agora, né, o Senhor mudou tudo, né, essa era final. Amém. Os irmãos têm acolhido os irmãos, né, várias igrejas têm acolhido o SEAP, acolhido assim de cuidar e também sair junto. Amém. Alguns irmãos têm saído junto, né, com os comportores que estão na região, e tudo isso aí mostra, né, que a obra do Espírito é completa, né? Ó Senhor Jesus. Graças a Deus. Fica muito feliz mesmo, né, dessa confirmação da palavra profética, né? Ali o exemplo de Gaio, que sempre acolhia os irmãos, desde lá de Romanos, né, que ali fala que ele era um hospedeiro dos irmãos. Amém. E sabe que eu fico feliz, meu André, que naquela época era Paulo que estava, né, como apóstolo ali e tudo, mas João também deu testemunho depois, né? Isso mostra que não era algo, como o irmão falou, né, temporário e tudo, não, era o ministério de Gaio mesmo, né? Amém. Ou seja, passou por Paulo, na época de João, João fez questão de mencionar, né, o Gaio ali,
porque era algo do coração dele mesmo, algo de hospedar, de cuidar dos irmãos e encaminhar os irmãos. Esse coração, né, precisa não ser só o de Gaio, mas precisa ser o meu coração, né, de cuidar bem dos irmãos, cuidar bem desses guerreiros, né, que têm saído, têm pregado o evangelho. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, viu? E também, André, essa palavra, até estava falando com o Valmor, né? Tem uma equipe que está lá na região de Andeara, e o Valmor ia compartilhar, mas ele precisou sair por causa da audiência, né? Que ele é promotor, tinha uma audiência bem no horário. Mas eles estão muito felizes ali de estar recebendo os irmãos, e os irmãos têm tido muita experiência, junto com os irmãos ali na igreja, né, de pregação do evangelho, de rede de cuidado. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Esse tem que ser o nosso sentimento, nosso coração, né? Eu me lembro, irmão André, em 2011, quando eu fui servir em São Paulo, nós tínhamos uma comunhão 6 da manhã, que o irmão ia lá para poder ajudar a gente que estava ali, né? E o mover da época era casamento, né? Porque a gente todo solteiro, queria casar e tudo. Eu falei para você um dia, ô, irmão André, como é que faz, rapaz? Eu quero casar e tal, né? Aí você falou assim, ó, primeiro você precisa confiar no Senhor. Eu me lembro disso, né? Confia no Senhor, faz, né? Cumpre o ministério, seja fiel. Você falou da fidelidade, né? Seja fiel. Que se sua esposa estiver na China, estiver nos Estados Unidos, estiver onde estiver, o Senhor vai trazer para você, né? Ó, Senhor. Amém! Jesus. O Senhor trouxe, viu? Seu encorajamento para os comportores aí. Amém. Amém. Hoje o que a gente tem que focar é na obra do Senhor, fazer a vontade de Deus. E o Senhor sabe da nossa necessidade, né? Tanto essa necessidade de casamento, quanto outras demais necessidades, o Senhor vai nos suprir. Amém. É focar na vontade de Deus. Amém? Amém. Acho que tem o Douglas aí, tem os irmãos aí, vocês querem compartilhar também. O Daniel, Alex, os irmãos estão aí na live. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmão André. Amém, não só falamos da verdade, mas agora nós vivemos a verdade. Amém. Tornou subjetivo em nós. Amém. Realmente, né? É muita alegria ver tudo isso que o irmão André falou. Isso tem sido o nosso viver, né? Estamos tendo esses exemplos de ser assim, né? Falando aí da história de Gaio, eu comecei a fazer também uma retrospectiva aqui, né? Quando eu recebia os irmãos lá em Campos, Jordão, quando o irmão Johnny chegou aqui em Lorena, ele começou a sair para a cidade e subiu para Campos, né? Naquela época não tinha casa de comportor lá ainda, mas tinha minha casa, ó Senhor Jesus. E aí, rapaz, mal sabia eu a arapuca que Deus estava fazendo para mim, né? Porque recebendo ali o irmão Jones, né? Recebendo o Cleito, ali os irmãos, os ceapistas, né? Mal sabia eu que o meu coração também estava sendo ali, eu estava sendo cuidado pelos irmãos, e aí Amém. também a bênção do Senhor veio para a minha vida por receber esses irmãos, né? Os irmãos aí em Andeara, né? Já tendo esse privilégio de ter os irmãos na casa. Amém. Irmão, ser fiel a Deus, ser fiel aos irmãos, essa fidelidade, essa simplicidade, obediência e submissão é que vai fazer toda a diferença. Ontem nós, tendo uma comunhão ali com o irmão André, com o irmão Amir, os irmãos nos deu luz, né? Nós somos comportores, irmão, né? E a nossa função é semear livros. Somos semeadores de livros, né? Amém. Nós não podemos perder esse foco, né? Somos semeadores. E saímos pelo nome. Ó Senhor Jesus, né? Essa saída de hoje é sair pelo nome. Isso também me encorajou muito. Então, assim, irmão André, né? Essa live de quinta-feira tem realmente dado esse fôlego para nós, né? Realmente, pedir para o Senhor dar sempre muita saúde, dar tempo, né? Porque o irmão André realmente sempre consiga, né? Nos períodos que puder, estar conosco, porque isso tem nos ajudado, né? Tanto nós estamos ajudando a cuidar dos irmãos no campo, como os irmãos também estão sendo cuidados, né? Então, isso tem mudado a nossa comportagem, né? Então, irmãos, hoje na saída, né? Aplicar essa palavra realmente como semeadores, né? Nós somos semeadores, nós não podemos nos
nos convencer com 5 kits, 10 kits, né? Temos que ter aquele coração realmente de passar muitos livros, alcançar as pessoas. Isso tem que estar em nós. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, Douglas. Amém, aleluia, Senhor Jesus. Hoje eu só quero, irmão André, ruminar, quero perseverar, ser cúmplice em unidade. Ó Senhor Jesus, nós possamos andar nessa verdade, né, na palavra profética. Ó Senhor Jesus. Amém. Fiel ao Senhor, aos irmãos, né, realmente isso vai mudar o nosso viver. E é exatamente isso que eu quero ruminar hoje com os irmãos, com os comportores. Perseverar, ser cúmplice em unidade. Aleluia! Amém! E também, né, seguindo isso que o Alex falou, realmente, né, tem feito toda a diferença, irmão André, para nós, né, na comportagem, poder receber essa palavra, né, essa verdade. Nós queremos andar nessa verdade, né? Amém. Nós precisamos, né, ter essa palavra de direção e realmente essas lives de quinta têm nos dado esse fôlego a mais para nós continuarmos, né, no dia a dia, perseverando, né, sendo cúmplice da palavra em unidade com os irmãos. Aleluia. Amém. Amém. Daniel Mar, tá por aí, Daniel Bulhões. Tá ali, ó, Daniel Mar. Aleluia. Meu irmão André. Amém. Realmente é maravilhoso, né? Graças ao Senhor pela verdade, que nós podemos cooperar com a verdade, levar a verdade, viver a verdade, né? Amém. E nesse ambiente do CEAP, pregando o evangelho, ambiente de prática, né? É maravilhoso que isso se torna a verdade em nós e todos ao nosso redor se tornam cooperadores da verdade também, né? Puxa, não tem lugar melhor para se estar do que com esses que andam na verdade, né? Graças ao Senhor. E todos aqueles que recebem, né? Desfrutei muito do exemplo de Gaio. Ele, por receber, esses irmãos também cooperam com a verdade, né? Amém. Então, não tem como fugir, não tem como estar fora dessa esfera, né? Todo mundo ao nosso redor nos ajuda, nós ajudamos os irmãos e nesse ambiente, né? De cumplicidade, de perseverança, nós avançamos. Graças ao Senhor. Muito feliz, muito encorajado com essa palavra. Graças ao Senhor por esse ambiente. Amém. 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 Daniel tá por aí? Bulhões? Não, né? Bulhões tá aí? Acho que não, já. O Paulo quer falar, Paulo. Cadê o nosso Paulo? Amém, Paulo? Amém. Amém. Amém, irmão André. Oi. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Amém, irmão André. Amém. Jesus reina. Amém. Amém. Irmãos, graças ao Senhor por essa... Irmã Maria. Amém. Amém. Aleluia. Essa palavra realmente ela nos deixa tomados, né? Porque é uma mensagem que está sendo injetada para trazer o Senhor de volta, né? Compartilhar muito rico dos santos. Uma palavra liberada nessa manhã pelo irmão André realmente nos traz frescor e vigor. Amém. Quando o irmão André compartilha que a realidade é que uma verdade ela não pode ser doutrinal, né? Mas sim ela pode se tornar subjetiva. Amém. Quando há uma prática, uma responsabilidade de tomar essa palavra para nós. Amém. Não meramente uma verdade externada, né? Amém. Como, por exemplo, essa palavra que temos recebido do irmão Pedro, do apóstolo, tem sido palavra rica que realmente tem dado uma direção, a comportagem dinâmica e todas as ferramentas do viver da vida da igreja. No mais, Jesus é o Senhor. Forte abraço para todos. Amém. Aí. Irmão André, obrigado. Irmã Maria. Amém. Ó, Senhor Jesus. Aleluia. Ô, André. Oi. A gente vai encerrar com a oração do irmão.
Tá. Mas antes eu queria chamar o irmão Pedro Alcântara, do Rio, para poder fazer uma oração aí por você, pelos comportores também. Aí Amém. orar pelo irmão André, viu, Pedro? Amém? Não tá dando de ouvir, Pedro. Tá mudo ainda. Tá mudo. Tá mudo. Tá dando para ouvir, não. Tá baixinho. Tá ligado em algum fone aí? Caixinha de som, irmão Pedro? Não. Aí, tá para ouvir agora. Agora sim. Nosso irmão Renato aí também, ó. Ô, glórias. Amém. Agora dá para ouvir. Dá para ouvir? A gente tá. André? Amém, aleluia. Pedro e Renato, aleluia. Amados irmãos, amém. Ele chegou justamente na hora que está falando. Irmão Pedro, eu não sei se é só para mim, mas o áudio tá bem cortado assim. Se puder falar um pouco mais perto. Sim, vou orar então. Amém? Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela palavra. Amém. Com obediência, com submissão. Amém. Mais uma vez, consagrar esse dia. Cada equipe que está saindo esse dia lá na frente. Essas palavras, cabe a cooperar com cada dia. Essa era, estou na nossa retaguarda também. Nossa, Senhor Jesus, amém. Amém, obrigado. Amém, irmão André. Tá. Amém. Pode fazer oração por nós. Amém? Amém. Nossa, amém. Ô, Jaque, só queria complementar o que Alex falou. Realmente, ontem tivemos uma comunhão. Amém. E chegamos à conclusão de que não podemos sair da nossa profissão, que é semear livros, né? Amém. Somos semeadores. E o Senhor dá semente àquele que semeia, tá? Amém. Então, graças ao Senhor, E o Senhor faz aumentar a sementeira. Amém. E que isso significa que a gente tem que passar o livro mesmo, né? Atingir a meta diária, né? Porque quanto mais corremos atrás das pessoas, mais tem a chance de ela ser salva, né? Amém. De ela acordar para Deus, né? Então, é importante, não desista. Se bateu a meta, continua, né? Continua até supera isso, porque nós somos semeadores e o Senhor dá semente ao que semeia. Não se preocupe, tá? O Senhor sempre vai dar um jeito para você passar os livros, amém? Amém. Jesus é o Senhor. Vou orar por vocês, tá bom? Amém. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por todas as equipes do SEAP em diferentes cidades, em localidades diferentes. Senhor, seja com eles nesse dia e por toda a semana. Ó Senhor Jesus, que eles estejam, ó Senhor Jesus, encorajados, ó Senhor Jesus, totalmente fiel, Senhor, no teu propósito. Ó, ele está sendo formado para ser semeadores da tua palavra, Senhor. Ó, Senhor Jesus, essa palavra profética transformada em livros, essa palavra
escrita, Senhor, salva as pessoas. Ó Senhor Jesus, cuida de todos os ceapistas. Ó Senhor, que eles sejam aperfeiçoados nesse sentido, tem mesmo objetivo, ó Senhor, de passar os livros que são sementes do reino. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Abençoa todos os coordenadores, Senhor, do CEAP, que eles continuem aperfeiçoando, Senhor, na palavra, na verdade. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Amém, aleluia. Senhor. Amém, aleluia. Senhor. Jesus. Amém, aleluia. Amém. Amém. Só aproveitar. Estão vendo aí, irmãos? Um aviso? Cadê eu? Aviso. Amém. As inscrições da conferência já estão abertas, amém? Amém! Conferência internacional. Então, eu e o Daniel Bulhões estamos responsáveis aí pelas inscrições, tá? Se você já quer fazer a sua inscrição, manda mensagem para mim ou para o Daniel Bulhões, tá? Falando se você tem cupom celeiro, que vai usar o cupom, ou se vai pagar o valor da inscrição, né? O valor da inscrição é R$260, tá? Isso para quem não tem cupom. Você tem cupom, é só falar também. Agora, nós queremos que todos possam ir, amém? Todos vão. Agora, se você também não tem condição, alguma coisa assim, fala com a gente, tá bom? Mas é para todo mundo ir. Então, esses próximos dias aí, não deixe para a última hora, já dá o seu nome, tá? Pode dar para mim, para o Daniel Bulhões, pode passar também para o Douglas, para o Jaques, para o Alex, tá bom? Que a gente vai se comunicando aí. O Paulo, tá bom? Amém. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Tchau para todos. Maravilhoso. Amém. Jesus. Amém. Amém, Edmil. Mandou. Equipe do Rio. Daniel Maia, eu te amo. O Claudio aí é maravilhado. Cláudio lindo. Malu. Oh, rei. Ei. Amém. Você já come. Amém. Amém, Malu. Amém, Douglas. Amém. Praticar o SOS, simplicidade, obediência e submissão. Amém. Vou tirar. Olha o Jacão, rapaz, Plutão, né? Senhor Jesus! Jacão, comedor de pão. Tá aberto aqui ainda, meu Deus. O Daniel Mar nem escutou minha declaração de amor para ele, cara. Tô triste. Tá me ouvindo? Amém. Saiu, Renato. Bom, Malu. Amém, Renatinho. Amém. Glória. Claro que sim. A gente vai surfar lá em Guará. Isso é.